Passado muito tempo, resolvi tentar falar. Ainda recordo da palavra que escolhi, arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em terrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser enunciado: vou trabalhar no arado. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava na terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Olá, sou Francislene Cerqueira de Jesus, professora adjunta da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, professora de Libras do Departamento de Ciências Humanas e Letras no campus Jequié. Sou formada em Letras, gosto muito de literatura, então ler é um hábito para mim, assim, faz parte da minha rotina diária. E nesse momento a gente vai compartilhar algumas coisas aqui sobre este livro, O Torto Arado, que é um livro que tem encantado o país inteiro desde que foi lançado em 2019. Tem realmente o seu brilhantismo pela inovação dessa obra, e a universidade realmente acertou em incluir esta obra na lista dos livros do vestibular. Então, vamos lá, eis o X da questão. O Torto Arado, ele narra a história envolvendo duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia, e que se envolvem num acidente que muda para sempre a vida das duas. Então, o autor, que é o Itamar Vieira Júnior, que brilhantemente apresenta essa obra para a gente, de uma forma em que o leitor não se perde em nenhum momento, porque todas as questões deste livro foram respondidas durante todo o seu enredo. E ele tem uma coisa que é magnífica, ele tem 3 capítulos e tendo como voz 3 mulheres, vozes femininas. Então, as mulheres estão, assim, em todo o enredo desta obra. O primeiro capítulo do livro, que tem como título Fio de Corte, é o que apresenta este enredo do acidente. Então, a avó das meninas, que era a dona Ana, a matriarca da família, tinha com ela um segredo guardado em uma mala, uma faca envolta em um tecido sujo de sangue. As crianças encontram essa mala, essa caixa, se envolvem ali com brilho, porque o livro, né, o autor apresentou aquela faca com uma coisa assim brilhante que chamava a atenção. Elas levam essa faca de uma forma assim meio que encantada na boca, e uma delas tem um acidente e perde a língua. Uma passa a ser a voz da outra, então todo o enredo desta obra, no primeiro capítulo, é sobre isso. A Bibiana, ela cresce, ela vai se envolver com o primo dela, chamado Severo. Ela começa a entender que existia uma exploração da mão de obra ali, naquele lugar que elas moravam, que é Água Negra, que é um lugar fictício, e estaria na Chapada Diamantina, porque o livro também apresenta essa questão da exploração do diamante, da exploração da mão de obra, um período pós-escravatura, porque o Zeca Chapéu Grande, que é o pai das meninas, ele nasceu 30 anos após a escravatura. Então dá pra gente entender que é um período pós-abolição. E aí dá pra gente entender também que é um pós-abolição, que não existia uma abolição, porque o trabalho daquelas pessoas ali era um trabalho escravo também, uma mão de obra escravizada, onde as pessoas não podiam, por exemplo, erguer casa de alvenaria, não podiam, porque os donos da terra, né, vamos colocar assim, os proprietários, não permitiam para que não tivessem acesso e não que permanecesse ali, de que alguma forma eles pudessem no futuro perder a posse daquelas terras. E aí a Bibiana, ela entende que isso é uma desigualdade, que é uma exploração, quando uma espécie de gerente da fazenda invade a casa deles e leva os alimentos que eles se organizaram com dinheiro, não era nem o que eles tinham plantado, porque os trabalhadores, eles trabalhavam para os donos da fazenda num tempo, enquanto as mulheres e as crianças cuidavam da própria roça para sobreviverem. E ela vai embora com o primo dela, e entendendo que ela precisava mudar ou contribuir para mudar a realidade daquela comunidade quilombola. Tem uma parte que é muito interessante, que é quando elas chegam na cidade, e aí tem uma Ford rural, e então dá para a gente entender mais ou menos qual é o tempo da obra, e ela diz o seguinte, que nunca viu tanta gente branca no mesmo lugar. Que dá para você entender que aquela comunidade é uma comunidade de pessoas pretas, então é uma comunidade de pessoas que estão sendo exploradas em sua mão de obra. E a Bibiana vai embora. E aí no final do capítulo é que a gente entende, quando começa o capítulo seguinte, que é o capítulo Torto Arado, que dá o nome do livro,
que a Bibiana narra o primeiro capítulo e a Belonísia narra o segundo capítulo, que é a irmã que perdeu a língua e dependia da irmã para se comunicar. Então, Bibiana vai e leva com ela a voz da irmã. No segundo capítulo, o Torto Arado, o que a gente vai imaginar? É o arado, que é a terra, o plantio, a forma de se organizar, né? E de uma forma meio que... Eu vou usar o termo que a gente é muito popular, né? Meio torta, capenga, destronchado, de alguma forma, que eles tinham de sobreviver naquele lugar. Então, ela tenta, mesmo sem conseguir falar, pronunciar isso, o torto arado, que é um termo que o autor, Itamar Vieira, que é um funcionário do INCRA, um servidor público, um pesquisador que vai para a Chapada para fazer o levantamento disso, que traz para a gente o jaré, que é a religião de matriz africana, que só existia lá naquela região. Por exemplo, eu não conhecia, eu tive contato com essa religião, a existência dessa religião a partir dessa obra. E aí a Belonísia começa a narrar o segundo capítulo e dizendo da mágoa dela pelo fato da irmã ter ido embora. No primeiro capítulo, a irmã tem um equívoco e aí acha que a Belonísia se envolveu com o primo Severo e aí ela é punida pela mãe por conta disso. E no segundo capítulo a gente vai entender o ponto de vista da Belonísia. O que é que o Itamar Vieira faz nessa obra? Ele vai falar sobre racismo, reforma agrária, violência contra a mulher, vai falar de organização dos trabalhadores, da mão de obra escravizada na pós-abolição, quando nem podia mais ter mão de obra escravizada, sem falar nada disso. Se precisar falar sobre essas coisas. E a Belonísia, ela vai casar com o Tobias, ela vai escolher, ela vai escrever para a mãe dela, quero morar com o Tobias, escreve quero, vai com o Tobias, chega lá, ela começa a ser violentada por este homem. Não fisicamente, porque a Belonísia se torna uma mulher forte, uma mulher muito dona de si, muito consciente do seu lugar, ela enfrenta tudo, protege uma vizinha, faz tudo, e ela começa a mostrar uma mulher muito forte, que até então a gente vai pensando que ela vai ficar nesse lugar de subserviência e não é o lugar que ela ocupa. O terceiro capítulo é o capítulo que eu me envolvi muito, porque fala de uma entidade chamada Santa Rita Pescadeira, que está lutando para não ser esquecida por aquela comunidade. Então, e aí nos faz pensar na importância que esse livro tem quando faz com que jovens e pessoas que estão prestando vestibular voltem para entender a realidade e a formação do povo brasileiro, desses lugares remanescentes de quilombos, dessas religiões de matrizes africanas, dessa forma que o povo tinha de se cuidar, de se curar, de se entender enquanto comunidade. E ela vai narrando toda a história a partir do ponto de vista de uma entidade que está fora desse lugar. Então vai contar por que a dona Ana estava com demência, a história da faca, a forma como o Severo foi assassinado. E é interessante que o Severo é assassinado, mas tentam apagar a história de um homem negro, porque além de tudo, lutar pela terra, lutar pelas pessoas, as pessoas que assassinaram ele tentam colocar nele a culpa e tentar apagar a memória dele. E a família dele vai atrás para tentar não, e consegue fazer com que isso não aconteça. Então, é um livro que envolve o leitor durante todo o processo, você não se perde, você fica envolvido ali o tempo todo, é uma leitura fácil, fluida e que não dá para a gente não entender, porque a forma como ele escreve é muito fluida, é muito tranquila e muito próxima da nossa realidade no Brasil. Bom, esse é um romance contemporâneo, esse é um romance que apresenta comunidades quilombolas, é um romance que apresenta uma religião de matriz africana, que tira esse lugar que a colonização construiu no Brasil, de tirar tudo que remete à África e traz esse olhar preconceituoso, cheio de estigma para a religião de matriz africana. Então esse livro é muito importante porque ele traz de uma forma de alguém muito próximo, que viveu essa realidade, de entender a ancestralidade, de entender a religião de matriz africana, de entender o que é cuidado de comunidade, senso de comunidade, organização quilombola e, mais do que isso, resistência do povo negro no Brasil. Sem contar que é um livro que apresenta o lugar das mulheres nessas comunidades, e quanto são mulheres fortes, poderosas, resistentes. O lugar, por exemplo, que apesar de ter um homem, o Zeca Chapéu Grande, que era o líder da família, essa questão de gênero não era uma questão para aquela comunidade, porque eles viviam tanto em harmonia que estar junto em comunidade era a melhor coisa que aquele povo poderia ter. Então esse livro é um livro que apresenta para nós, inclusive pessoas pretas, pessoas negras no Brasil, um acalanto no sentido de entender a nossa história de uma forma tão linda e plena. Então, se vocês tiverem tempo, tem um filme na Netflix, A Cor Púrpura,
E vocês poderiam assistir esse filme, que é incrível também, vai te ajudar a entender isso aqui. Eu li um outro livro da Toni Morrison, que é Amada, que vai falar sobre uma outra perspectiva dessa questão espiritual e do nosso entendimento ancestral de algumas questões. Vocês podem ler um livro que eu gosto muito, é um livro muito contemporâneo também, que é do Silvio de Almeida, que é o Racismo Estrutural, porque a gente vai conseguir entender a partir dessa obra, embora palavras como racismo, exploração da mão de obra, reforma agrária, sindicato, organização dos trabalhadores, violência contra a mulher, porque a Belonise ela vai sofrer isso, né, diretamente, não estejam assim estejam escritas no texto, a obra vai te dar esses elementos você lendo. Então você pode procurar textos que tratem do Brasil pós-escravatura, de como as pessoas, depois que foram libertas, porque até hoje a gente sabe que não fomos ainda, isso não aconteceu. A gente precisa de uma reparação para que isso aconteça. Você tem que ler para entender como que o povo preto no Brasil se estruturou e como essas pessoas, como nós, somos explorados de alguma forma até hoje, como o nosso povo tem vivenciado essas questões de exploração até hoje, até os dias atuais.